Sabe aquela sensação de que a vida tá no piloto automático? Uma rotina tranquila, mas com uma inquietação lá no fundo. É bem aí que começa a nossa história de hoje. A gente vai mergulhar no livro Viagens da Fé e acompanhar os passos de Ana numa busca que é, na verdade, uma grande alegoria sobre redenção e propósito. E olha, é super importante entender que essa não é uma viagem qualquer, com um mapa e destino. O livro deixa claro que é uma metáfora, sabe? Uma metáfora para essa transformação que acontece dentro da gente. É quase um convite para a gente olhar para a nossa própria jornada de fé. Então, vamos começar do começo, certo? A primeira parte da jornada da Ana e da nossa análise aqui é sobre o chamado. Aquele momento em que alguma coisa desperta e a mudança começa a parecer inevitável. A história nos apresenta a Ana numa cidadezinha com uma vida toda certinha. Só que por baixo da superfície existe uma inquietação. O livro usa uma imagem que eu acho linda para descrever isso. É como uma nascente subterrânea buscando a luz do sol. É aquele desejo profundo por algo a mais, que a gente nem sabe nomear direito. E o que tira ela da inércia? Uma carta. Uma carta do tio Márcio, com essa passagem de Filipenses. Essas palavras batem de um jeito diferente nela, sabe? Aquela inquietação toda ganha um nome: esperança. E é aí que o chamado fica claro. A jornada espiritual dela ia começar. Buscando entender melhor o que estava sentindo, a Ana vai atrás de um mentor, um homem sábio conhecido como o amigo do Brangente. E ele explica para ela que essa jornada é, na verdade, uma busca pela verdadeira alegria em Cristo. Ele usa uma analogia simples e poderosa, apontando para as flores silvestres. Olha só para elas, ele diz. Elas não se preocupam com o amanhã, só confiam. É assim que a nossa fé deveria ser. Bom, chamado aceito, Ana se prepara para partir. E essa próxima parte da história é sobre isso, sobre os desafios que aparecem e, o mais importante, sobre a força da comunidade que ela encontra pelo caminho. Mas é claro que, na hora de ir, o medo bate forte. A dúvida vem com tudo como uma neblina. E a Ana se pega pensando: e se eu não aguentar? E se for mais difícil do que eu imagino? É aquela pergunta que todo mundo se faz antes de dar um passo grande na direção do desconhecido, né? E no meio desse turbilhão de dúvidas, uma frase começa a ecoar na mente dela. As mesmas palavras do tio, do mentor. Aquele versículo de Filipenses vira quase um mantra, uma âncora que dá a força que ela precisava para dar o primeiro passo. E na estrada, a solidão não dura muito. Logo ela encontra outras pessoas. Conhece o Jonas, que conta sua própria história de transformação. Conhece a Lívia, que tem uma alegria que contagia todo mundo. E num dia de tempestade, todos abrigados juntos, eles começam a cantar. E é ali que a Ana sente na pele a força da união, da comunhão. Agora, aqui tem uma virada de chave fundamental. Sozinha de novo, passando por um lugar chamado Vale das Sombras, o medo volta. Mas a lição que ela aprende aqui é incrível. Inspirada no exemplo de Paulo, que encontrou alegria mesmo preso, a Ana percebe que a verdadeira alegria não vem de fora. Não depende se o dia está bom ou ruim. É uma escolha, uma força que nasce de dentro, mesmo no escuro. A partir desse momento, a jornada dela ganha outra profundidade. Vamos entrar agora numa fase de grandes revelações, de pontos de virada que trazem uma renovação completa para o espírito da Ana. O caminho a leva para um lugar chamado Montanha da Visão. A subida é super íngreme, e o livro usa esse esforço físico como um espelho da escalada interna da Ana. Cada passo para cima é um passo em direção a uma nova forma de enxergar a vida. E quando ela chega lá no topo, a ficha cai. Olhando o mundo lá de cima, ela entende o que é verdadeira grandeza. Não tem nada a ver com ser grande aos olhos do mundo, mas sim com humildade, com serviço, seguindo o exemplo de Cristo, que se fez servo. Depois da montanha, vem o deserto. E quando ela já está quase sem forças, encontra o oásis da esperança. É uma comunidade que vive de um jeito diferente, com base na generosidade, no apoio mútuo, e a lição que ela aprende ali é transformadora. Quando a gente se doa, a gente não perde, a gente se multiplica. A jornada continua até o Rio da Renovação. Ali, ela mergulha num gesto que é puro símbolo de purificação. E ao sair da água, ela entende. Entende que a redenção não é uma coisa que acontece uma vez só. É um processo, uma renovação constante em Cristo, exatamente como diz a passagem de Coríntios. E isso tudo nos traz para a parte final da caminhada da Ana, a volta para casa. Só que, claro, quem volta não é a mesma pessoa que saiu.
O caminho de volta é um grande momento de reflexão. Ela começa a olhar para trás e a entender que cada paisagem que ela cruzou, o vale, a montanha, o deserto, era na verdade um mapa da sua transformação interior. A volta para casa não é o fim, mas sim o começo de uma nova maneira de viver. Se a gente fosse resumir, daria para ver a jornada da Ana em 4 grandes etapas, né? Primeiro, ouvir o chamado para a fé. Depois, a parte difícil, enfrentar os próprios medos, as sombras. O ponto de virada é quando se alcança uma nova visão. E, finalmente, o desafio é viver essa transformação todos os dias. A Ana volta para casa não só diferente, mas como uma testemunha viva do que viveu. A história dela começa a inspirar outras pessoas a buscarem suas próprias jornadas. É por isso que o autor diz que o ciclo da fé não é um círculo que se fecha, mas uma espiral que vai se expandindo e tocando mais e mais vidas. E o final do livro amarra tudo como uma mensagem central. A chave para a alegria e para o propósito não está nas coisas do mundo, mas sim numa relação que nos transforma com Jesus Cristo. A história termina com um incentivo, um avante, viajantes da fé, porque a jornada, na verdade, nunca acaba. E para a gente fechar, fica uma pergunta inspirada no próprio livro. A jornada da Ana é uma alegoria, claro, mas as lições valem para todo mundo. Refletindo sobre essa história, quais lições mais tocaram? Que ensinamentos podem ser trazidos para a busca pessoal de cada um por um sentido maior? É uma reflexão para a gente levar daqui.